Fala, gente linda! Eu sou o Ricardo e hoje a gente está aqui no Raiz para ter mais uma conversa. E hoje a nossa conversa é sobre uma pergunta que, se você é cristão, provavelmente você já ouviu e de repente você se faz essa pergunta, que é: se Deus é bom, por que morremos? Então, se você quer conversar sobre isso ou entender um pouquinho mais a respeito disso, vamos para a conversa. Bom, gente, essa é uma pergunta, na verdade, que nós cristãos ouvimos bastante e a gente ouve ela ou ouve alguma variação dela, por exemplo, por que pessoas boas morrem ou por que Deus permite a morte, na verdade. E é interessante porque eu costumava receber essa pergunta, na verdade, de pessoas que não conheciam a Cristo, de pessoas que não eram cristãs, que não tinham uma vida com Deus. Mas, ultimamente, eu comecei a perceber que a gente também, dentro da igreja, às vezes, tem esse tipo de dúvida. Qual que é a ideia hoje? A ideia é conversar um pouco a respeito dessa pergunta para ver se a gente chega a alguma resposta. E se eu compartilho com vocês a resposta que eu tenho para mim, no meu coração, o entendimento que eu tenho da parte, creio, da parte de Deus, que consola o meu coração e explica esse assunto para mim. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu acredito, eu entendo que algumas pessoas, a busca de algumas pessoas vai chegar a esse vídeo, porque é através de pesquisa, né? E eu sei que um tipo de pessoa específico vai acabar chegando a esse vídeo, que são os que perderam alguém querido recentemente, ou que não superaram a perda de alguém querido. Então, para essas pessoas, eu quero dizer que eu espero que esse vídeo ajude você, então, a lidar com isso na sua vida, que você tem vivido, que o Espírito Santo te ajude com isso e que ele console o teu coração e com todo o amor dele, ele te cuide nesse momento, tá bem? Agora sim, então, vamos conversar sobre o nosso assunto. Para responder a pergunta, se Deus é bom, por que morremos? Eu dividi ela em duas perguntas mais específicas que vão ajudar a gente a entender. A primeira pergunta é: o que é morte? E não é aquela resposta simples de dizer, a morte é não estar vivo. A morte é quando a gente fecha o olho e não abre mais. Não é essa a resposta que eu quero dar. A ideia é ver e entender como a morte surgiu, o que a morte significa realmente, porque no centro dessa pergunta está o conceito que nós temos de morte. O que a morte significa para nós e por que ela existe. Então, a ideia é entender isso. E a resposta para isso está no texto lá de Gênesis 3, 22 a 24. E eu vou ler o texto porque esse texto, na verdade, entender esse texto é extremamente importante para responder a pergunta que a gente está fazendo. Ele diz assim: então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto aí, na verdade, é mais ou menos a conclusão de quando o homem é retirado do jardim do Éden. Isso acontece, Deus toma essa decisão como consequência, na verdade, da queda do homem. A história toda começou lá no começo mesmo, no começo da Bíblia. Deus começou a criar as coisas e tal, e no final da criação, então ele cria o homem, olhou para o homem e para a mulher e disse assim: vocês estão tranquilos aqui, vocês podem usar de tudo, faz de conta que é a casa de vocês, porque era a casa deles mesmo. E diz assim: fica tranquilo, vocês podem mexer na geladeira, pode sentar no sofá, trocar o canal da TV, pode comer de todas as frutas que tem aqui das árvores. Só eu vou pedir para vocês tomar cuidado com aquela árvore que está ali no meio. Ela é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não comem, porque dessa, se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles convivem com Deus diariamente, eles vão vivendo. E um determinado dia, então, Eva está passeando então pelo jardim, passa próximo dessa árvore e a serpente começa a conversar com Eva e diz assim: vocês não podem comer dessa árvore? Aí ela diz assim: não, a gente não pode e tal. E vai toda uma conversa e a serpente convence Eva de comer daquele fruto. E Eva leva para Adão
e aí os dois comem, se dão conta de que estão nus. Deus percebe então que eles tinham comido do fruto, e aí Deus então determina que eles precisam sair para que eles não sejam eternos depois de comer do fruto. É mais ou menos isso que acontece nessa história. E essa história ela tem alguns detalhes que são importantes que a gente entenda, para que a gente entenda por que dessa consequência e de por que a morte existe. Bom, a morte ela passa a existir, o primeiro detalhe que é importante entender, ela passa a existir nesse momento. Os dois eles tinham a vida eterna até esse momento. A árvore da vida estava no jardim, então eles tinham vida eterna até esse momento. Quando eles são separados da árvore da vida, eles passam a não ter mais a vida eterna. A morte passa a existir a partir daí, quando eles são retirados do Éden. Outro detalhe que é muito importante entender é o que os dois passaram a conhecer. A gente, pensando que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira resposta que a gente vai dar é: eles passaram a conhecer o bem e o mal. Só que isso não é verdade, porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é bom, então em Deus reside o bem, e o homem não era vazio quando foi criado. O homem foi criado com o bem dentro dele. Então o que eles passam a conhecer quando eles comem desse fruto é o mal, porque o bem eles já conheciam. Então, na verdade, essa é uma cilada que a serpente faz, e esse é o entendimento errado que a gente tem a partir da serpente, que o homem passou a conhecer o bem e o mal. Não, o homem passou a conhecer o mal, porque o bem o homem já conhecia, porque tinha sido criado por Deus. Então o homem já conhecia o bem. Quando ele come desse fruto, ele passa a conhecer o mal, então. E outro detalhe que é importante entender é que Deus separa os dois da árvore da vida. Deus decide assim: então, já que eles comeram do fruto, eles não vão mais poder comer do fruto da árvore da vida. Eles não vão mais poder viver eternamente. Então, a morte, a resposta de o que é a morte é que a morte ela vem quando Deus separa todos nós da árvore da vida, porque os dois, Adão e Eva, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa é a resposta. Mas quando a gente pensa um pouquinho a respeito dessa resposta, quando a gente responde essa pergunta desse jeito, fica aquele pensamento na nossa mente: nossa, mas que Deus malvado, porque ele condenou toda a humanidade por uma desobediência. Esse é o pensamento que passa. E aí então eu quero ver a próxima pergunta para a gente ver se realmente é assim, se Deus realmente foi mal dessa maneira e simplesmente por uma desobediência ele condenou a humanidade. A segunda pergunta é: por que morremos? Tá? E para entender por que nós morremos, nós temos que prestar atenção em outros detalhes desse mesmo texto. Olha só, primeiro, a atitude dos dois ela gerou uma consequência, e eu não estou dizendo uma consequência como consequência da desobediência. Ah, não, eles foram desobedientes. Não, eu estou dizendo que comer do fruto gerou uma consequência para eles. Eles conheciam o bem antes de comer do fruto, e quando eles comeram do fruto, eles conheciam o bem e o mal. Então eles já não eram mais a mesma pessoa, e eles não voltariam a ser a mesma pessoa. Não era algo de simplesmente Deus dizer assim: ah, eles foram desobedientes, mas eu vou dar uma nova chance para eles. Não, o pecado deles, a desobediência deles, o comer do fruto gerou uma consequência de um conhecimento que eles não tinham antes. Então eles não seriam mais a mesma pessoa a partir daquele momento. Depois, aquela velha coisa que a gente sempre diz, o que a gente ouve muito as pessoas dizendo: foi Adão e Eva que comeram do fruto, por que a gente sofre as consequências? Na verdade, todos nós temos a ver com isso, porque conhecimento do mal nos alcança até hoje. Esse conhecimento que eles adquiriram comendo do fruto nos alcança até hoje. Por quê? Porque filho de peixe, peixinho é, filho de mal, malzinho é. Quando Adão e Eva criaram os filhos deles, eles passaram o conhecimento deles para os filhos. E os filhos passaram para os seus filhos. E de geração em geração, esse conhecimento do mal tem sido passado até chegar em nós. Então esse conhecimento reside em nós. Nós continuamos sem poder comer da árvore da vida por causa desse mal que residia neles e que ainda reside em nós. Eu não preciso explicar muito para entender isso, a gente só precisa olhar para como a humanidade se desenvolve hoje longe de Deus. E depois entender que Deus separa todos nós da árvore da vida. E isso não é maldade de Deus, isso é misericórdia de Deus. Porque quando Deus separa a gente da árvore da vida, Ele está dizendo:
Antes vocês podiam comer da árvore da vida porque vocês eram bons. Agora que vocês conheceram o mal e que vocês podem ser maus, imagina se vocês viverem eternamente maus. Imaginem hoje, com toda a destruição que a gente constrói na humanidade, se nós fôssemos eternos, se a gente não tivesse a limitação da morte. Quanta maldade, quanta desavença, quanta diferença social, quanto abuso nós íamos ver de pessoas que vivem eternamente más. Então a morte é a misericórdia de Deus. Nós morremos por misericórdia de Deus. Então a resposta para a pergunta, se Deus é bom, por que morremos? Porque Deus é bom, nós morremos. Ou seja, a morte é a libertação dessa natureza corrompida pelo conhecimento do mal. Quando nós morremos, nós somos libertos disso. Como Paulo vai dizer em Romanos 6, do 5 ao 7, ele vai dizer que quando nós morremos com Cristo, e essa é a obra que Cristo fez, nós somos libertos desse pecado, do corpo da corrupção, e isso tudo é destruído quando nós morremos com Cristo. Então, essa obra de Jesus é para nos redimir desse conhecimento do mal que nós adquirimos ali. E para a gente perceber que Deus é bom e que o plano dele era nos purificar desde o começo, a gente pode olhar para o que fala em Apocalipse capítulo 21 e 22. No capítulo 21 vai dizer que o pecado e o mal vão ser aniquilados, e no 22 vai dizer que na cidade de Deus vai ter um jardim lindo com um rio, e no meio desse rio vai voltar a ter a árvore da vida, ou seja, a gente vai voltar a ter acesso. A questão era destruir esse conhecimento do mal e acabar com esse conhecimento do mal que foi adquirido lá no Éden. Então, essa é a resposta. E só para não ficar com a impressão errada de que essa vida é só para esperar a vida eterna, eu queria que você entendesse o que Paulo ensina aí em Filipenses 1, tá? Que mesmo esperando para viver com Cristo, Paulo disse, cara, nessa vida então eu vou viver para me aproximar, essa vida serve para mim me aproximar de Deus, conhecer a Ele e me apaixonar e levar pessoas a se aproximarem de Deus e se apaixonarem por Ele. Então essa é a mensagem, viva desse jeito, viva querendo matar esse mal que nós adquirimos lá no Jardim do Éden. Viva querendo ser parecido com Jesus para vencer isso, tá bem? Espero que tenha respondido ou te ajudado a pensar a respeito disso. Comenta aqui embaixo se você pensa a mesma coisa, se você entendeu o raciocínio ou se você discorda, só seja educado. Deixa o teu like se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a gente ter uma conversa ampla. Esse assunto é um assunto bem polêmico e bem interessante, porque muita gente pergunta. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.